Lucas capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler? Quantos encontraram? Esse amém está muito fraco. Meu Deus, parece que ninguém almoçou como eu. Eu vou dizer de novo, aí você fala um amém bem forte. Nem que for com raiva, amém? Todos encontraram? Amém. Olha só. Versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele ia de ir depois. E dizia-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são tão pouco. Ore para que o Senhor da seara envie para a sua seara obreiros. Ide, eis que vos mando como ovelhas, como cordeiros no meio de lobos. Versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Versículo 5. E em qualquer casa que entrar, dizei, primeiro, paz seja, e se ali houver um filho repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, voltará para você. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, diga que bom, do que ele estiver, pois digno é o obreiro do seu salário, e não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares, e vos receberem, novamente, comei do que puser diante de vocês. Versículo 9. Curai os enfermos que lá estiver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, porque eu ainda vou fazer uma leitura a partir do verso 17. Continua com ela aí abertinha, eu vou ler agora. Verso 17. E voltando os 70, com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios são sujeitos a nós. E disse-lhe, Jesus disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, por quê? Porque os demônios se sujeitam, espíritos vos sujeitam a vocês. Mas alegrai-vos antes, por estar escrito os vossos nomes no céu. Naquela mesma hora, alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças eu vos dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e revelaste às criancinhas, os pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurado são os vossos olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas, reis, desejavam ver o que vocês estão vendo e não viram, e nem ouviram o que vocês estão ouvindo. Pai querido, te damos graça pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco através dela. Traz revelações ao nosso coração. Senhor meu Deus, que a tua palavra não se perca, que a tua palavra não seja uma palavra em vão. A tua palavra diz que a tua palavra nunca voltará vazia. E não será nesta noite, ó Pai. Ela tem um local, é o nosso coração. Queremos recebê-la no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero ser bem rapidinho, mas eu preciso da sua atenção. Amém? 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 Eu não sei você. Quando alguém está falando e eu sentado, me dá sono. Em quantos de vocês dá sono? E a gente fica assim, ó. Não é? A gente vai baixando o farol vai baixando, e aí fica terrível. Então, quando acontecer assim, você levanta, vai ali atrás e volta. Amém?
Porque eu não sei você. Quando eu durmo, eu não consigo ouvir. Quantos conseguem ouvir dormindo? Pode entrar ladrão e sair ladrão, você está dormindo, né? Então mantenha-se acordado aí, que nós vamos tentar ser bem breve nessa palavra. Amém? Nós estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. No domingo que passou, nós ministramos o capítulo 9, do verso 51 até o verso 60, aonde Jesus ele olhou e viu uma grande necessidade de enviar pessoas para ir atrás do que é mais importante sobre a terra. Você sabe o que é mais importante sobre a terra? Quem sabe? Você sabe o que Jesus Cristo mais valoriza sobre a terra? Quem sabe? Os homens, os seres humanos, as pessoas. Jesus, então, ele está pronto para subir aos céus, nós falamos na semana passada. Tinha 2 semanas que ele estaria na cruz. E antes de ir à cruz, ele queria fazer uma grande colheita de alma. Ele manda os seus discípulos, os seus 12, e os 12 discípulos não conseguiram fazer o que ele pediu. Então Jesus ele separa mais 70 pessoas, para que essas pessoas pudessem ir na cidade que ele ainda iria, e que essas pessoas pudessem chegar até aquele lugar e achar alguma casa onde teria pessoas a qual receberiam a mensagem de Deus. E nós falamos no domingo passado que essas pessoas foram. Nós estamos aqui diante de uma leitura que Jesus olhou para as pessoas que estavam seguindo ele e ele comissionou ela. Olhou, por exemplo, na Cacai e no namorado, olhou e disse assim, eu quero vocês. Olhou no Luiz, olhou na Kemi, fazia dupla de 2 em 2 e dizia assim, eu quero vocês. E ele separou 70 pessoas de 2 em 2 e disse para eles, eu quero que vocês vão. Eu tenho umas cidades que eu quero visitar, mas antes que eu vá, eu quero que vocês vão lá nessa cidade e entrem nessas casas e preparem um lugar para mim, que depois eu estarei indo nessas casas. O que Jesus estava fazendo era o seguinte, ele estava fazendo uma grande comissão de bastante pessoas para alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Só que eles foram, e nós lemos aqui que eles voltaram com muita alegria, mas antes de nós falarmos da alegria que eles voltaram, eu quero mostrar para vocês aqui na Bíblia que tipo de pessoas que Jesus mandou essas pessoas procurarem. A primeira pessoa que eles mandou procurarem era as pessoas que queriam receber o Evangelho. Você veio aqui. Se você veio aqui, acho que porque você tem algum interesse em receber a Jesus ou ouvir algo da parte de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus falou para aquelas 70 pessoas que são seus discípulos, disse assim, olha, eu quero que vocês vão para as cidades e levem essa mensagem. Só que Jesus não deu o endereço das casas. Eles tinham que bater nas casas. Eles tinham que achar uma casa. Por exemplo, você vai ir nas aulas e vai procurar naquele instante alguma casa que queira receber você. E eles batiam. É claro que muita gente não recebeu. Mas eles tiveram sucesso na sua missão. Então, muitas pessoas receberam. Então, quer dizer, 35 casas se abriram, porque eram 70 pessoas de 2 em 2. Então, 30 portas se abriram. E eles ficaram nessas casas. Então, Jesus não deu o endereço. Jesus disse, vai e bata nas portas e procura quem quer receber a minha presença. E eles foram. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era encontrar uma casa a qual os receberiam. Só que Jesus deu uma dica para eles. Jesus olhou para eles e disse assim, vocês vão bater nas portas das casas e quando eles abrirem, vocês vão falar. O que eles vão falar? O que vão falar? O que vão falar? Olha o verso 5. E qualquer casa que entrares, dizei primeiro, a paz seja nesta. Então eles batiam. E eles olhavam e diziam assim, a paz seja nessa. E se aquela pessoa recebesse isso, então a
paz de Jesus repousaria naquelas vidas e naquela casa. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Jesus mandou eles procurarem pessoas que estavam interessadas em receber a paz. Deixa eu ver aqui. Se eu perguntar se você quer dinheiro, é claro que até eu quero. Se eu perguntar se você quer uma viagem para o seu país, você vai falar que quer, porque eu também quero. Se eu perguntar para você se você quer um trabalho de 1.500, você vai falar que sim, porque eu também quero. Mas eu quero fazer uma pergunta que é muito melhor do que essas propostas. Porque Jesus, ele tem algo que ele pode dar para você, e você pode ter todas essas coisas que eu falei, e se você tiver dinheiro, se você tiver carro, se você tiver bom emprego, se você tiver condições de viajar o mundo, e não tiver a paz de Deus no teu coração, você não tem nada. Mas você pode ter tudo isso e ainda mais a paz de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você veio aqui hoje, você precisa da paz de Deus na sua vida? Vamos ver. Eu vou falar aqui, ó. A paz seja nessa casa. A paz seja sobre essa casa. Isso. E aí então a Bíblia diz que essa paz repousaria na vida daquelas pessoas naquela casa. Então, o que Jesus estava falando? Eu não quero que vocês vão pregar a minha palavra aonde não querem me receber, aonde não precisam da minha paz. A verdade é que todos precisam, mas muitas pessoas rejeitam a Jesus. Muitas pessoas rejeitam. Então ele estava dizendo, eu não quero que vocês vão a essas pessoas, então eu vou dar uma senha para você. A casa que você bater e falar paz seja sobre essa casa. Se aquela pessoa falar amém, então é essa casa que você vai entrar. E nós estamos nessa campanha, nós vamos fazer essa campanha o mês que vem. E nós vamos fazer dupla de 2 em 2. E nós vamos bater nas portas das casas. É claro que antes nós vamos orar, antes nós vamos buscar a Deus e dizer, Deus, nos ajuda nesta missão. Senhor, nos mostra a casa. E nós vamos bater do mesmo jeito. E quando a casa abrir, nós vamos falar para o dono da casa, a paz seja sobre a sua vida. E se ele falar amém, ou se ele falar ai, ou se ele falar obrigado, a paz repousa. Então Jesus disse, então, quando essa casa se abrir, eu quero que vocês entrem lá. Mas eu quero que vocês façam alguma coisa nessa casa. E Jesus disse assim, olha, essa casa, se tiver algum enfermo, eu quero que você o cure no nome de Jesus. Todos os problemas que tiver nesta casa, eu quero que vocês resolvam no meu nome. Então quer dizer, você entra numa casa, o cara está desempregado, a pessoa está desempregada, e você vai dizer lá, olha, eu vou orar, Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Semana que vem o rapaz está trabalhando. O que ele vai falar? Rapaz, que legal. Só que Jesus não mandou somente resolver o problema financeiro e não somente cura. Deus mandou levar a paz para que essa casa pudesse ser salva. Então Jesus olhou e disse assim, olha, então essas casas que vocês encontrarem, eu vou dar poder para vocês. Se tiver gente morta, vocês vão ressuscitar. Se tiver gente enferma, vocês vão curar. E a falta da paz daquela casa vai ser suprida pela presença de Jesus. Querido, eu não sei se sei, mas sei. Jesus Cristo, quando entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele vem trazer é a paz dele. Porque ele sabe que no mundo nós não temos paz. Ao contrário, no mundo vocês terão sempre aflições. Mas quando Jesus entra na nossa vida, o elemento primário que ele vem trazer é paz. É tranquilidade. E ele nos leva para a salvação. E esses discípulos foram. E eles foram bem-sucedidos. Porque eles encontraram pessoas que queriam Jesus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que queriam Jesus. Você quer ver um exemplo? Um exemplo de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem, não era cristão, não era judeu. A Bíblia diz que Cornélio era um idólatra. Ele era um homem que não professava a mesma fé dos judeus. Mas a Bíblia diz, no Evangelho, que Cornélio era um homem que fazia caridade, dava oferta, e era um homem que orava do jeito dele. Era um cara que queria Deus, estava buscando da maneira dele, do jeito que ele queria.
Mas um dia, ele estava orando, sabe quem vai na oração dele? Um anjo. Já foi algum anjo quando você estava orando? Na oração de Cornélio foi. E o anjo olhou para Cornélio e diz assim, um homem ímpio, um homem que não ia na igreja, não ia na sinagoga. Ele olhou e disse assim, na cidade vizinha, tem um homem, uma hospedaria, tem um homem lá chamado Pedro, manda buscar ele, e ele vai vir na tua casa e vai falar o que você precisa. E aí então ele pega um criado e diz assim, vai na cidade vizinha, na estalagem tal, tem um homem chamado Pedro, diz que eu quero que ele venha aqui. Só que antes disso, quando o homem vai buscar Pedro, o que está acontecendo na casa dele? Ele vai chamar os amigos, ele vai chamar a esposa, os filhos, os primos, os tios, o sogro, a sogra. Traz todo mundo na casa dele e diz assim, olha, mandei chamar um homem aí que vai trazer uma mensagem para nós estamos precisando ouvir alguma coisa. E a Bíblia diz que quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa estava cheia. Pedro não sabia o que falar, mas o Espírito Santo direcionou Pedro e Pedro pregou o que? A salvação para aquela família. E a Bíblia diz que aquela família todinha ouviu a mensagem de Pedro e começou a crer em Jesus Cristo. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que querem Deus, mas está procurando da sua própria maneira. E não é diferente nos dias de hoje. Querido, a gente acha que as pessoas não querem Deus, elas querem Deus. Elas só não sabem muitas vezes como encontrá-lo. Você sabe como encontrar Deus? Quem sabe? Quem sabe? Tem alguém que sabe como encontrar Deus? Vocês não sabem? Quem sabe encontrar Deus aqui? Levanta a mão. Nem vocês cristãos sabem? É através de Jesus. Através da oração, através do jejum, através do momento de comunhão. Mas as pessoas aí fora não sabem. Então tem muitas pessoas exatamente hoje querendo ouvir uma palavra de paz, querendo ouvir uma palavra de salvação, querendo uma experiência com Deus. Só que muitas vezes nós queremos que os anjos vão lá, mas isso não é função de anjo. Anjo quer pregar, mas ele não pode. Quem pode pregar é a igreja, amém? Somente quem pode pregar somos nós. Então, tem pessoas hoje esperando uma resposta de Deus. Por exemplo, tem um exemplo aí, uma história, que o filho do pastor, era uma tarde chuvosa, e o pastor tinha combinado de evangelizar com o filho. Só que aquele dia estava chovendo muito, aí o pastor, o pai, chegou no filho e disse, filho, não vamos hoje não, muita chuva, está frio, a gente vai pegar uma gripe. Filho, não vamos. Só que o filho olhou para o pai e disse assim, pai, mas eu me programei todo para levar folheto nas casas. Não, filho, está chovendo, hoje a gente não vai. Aí o filho disse assim, pai, eu posso ir sozinho? O pai olhou e disse, pode, filho, vai evangelizar. E o filho pegou, 20 folhetos e foi batendo nas casas, entregando. Olha, Jesus ama a senhora, eu quero entregar aqui um folheto. Ele foi. Aí chegou o momento que estava acabando, entregou 19 folhetos, tinha um. Ele falou, só tem um, vou guardar, vou para casa. Não tem mais ninguém na rua, a casa aqui, aquela casa ela está faltando, mas está longe. Aí o Espírito de Deus falou para ele, não, mas entrega naquela casa. Aí ele vai naquela casa longe, já estava molhado, aperta a campainha, pimbom, 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 e nada, não abre. E aí ele quer ir embora, e o Espírito Santo fala para ele, insiste. E ele começa a bater. Aí abre a porta, é uma senhora, diz, pois não, o que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? E ele disse, então, é que eu estou entregando o folheto, só tem esse aqui, é o último folheto. Eu queria entregar para a senhora. Jesus ama a senhora, tem uma obra na vida da senhora. Olha, que a paz de Deus seja sobre a vida da senhora, e foi embora. E aquela senhora leu aquele folheto. E aí, depois de muito tempo, depois de vários dias, ela vai na igreja a qual estava escrito o endereço no folheto. E ela chega, pede uma oportunidade para o pastor, eu sou aí a mulher da casa 37, e ela começa a falar com a igreja, olha, eu estava lá na minha casa, e eu estava decepcionada com tudo, meu marido morreu, eu estou sozinha, abandonada, eu queria dar fim na minha vida,
E eu subi no segundo andar da minha casa, já tinha feito amarrado a corda, já tinha levado o banco, eu já tinha colocado a corda no meu pescoço. Mas a campainha começou a apertar com insistência, aí alguém começou a bater com insistência, e faz tempo que ninguém me procura, e naquela época estava chovendo, então eu tirei a corda, fui ver. E eu recebi esse folheto, e eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não me matei. Olha, eu quero dizer para você, você sempre tem um folheto, leva para alguém. Então, aquele menino salvou a vida daquela mulher, que estava pronta para dar cabo na sua própria vida. Então, quantas pessoas hoje não querem se matar? Pastor, mas eu não sei, mas querem. Quantas pessoas hoje não estão desiludidas? Quantas pessoas hoje não estão com o seu casamento todo detonado? Quantas pessoas hoje não estão com o seu namoro ruim? Quantas pessoas hoje não estão de ressaca dizendo assim, eu não bebo mais? Quantas pessoas hoje estão procurando uma igreja para ir? Quantos hoje não estão prontos para receber uma palavra e ser salvo? Tem muita gente. Porém, nós não vamos encontrá-los se a igreja não se posicionar e ir atrás das pessoas. Então, é por esse motivo que nós estamos ministrando a respeito de ir atrás daquilo que é mais importante para Deus sobre a face da terra. Ouça, muitas vezes nós não nos valorizamos. Muitas vezes olhamos para nós e falamos assim, nossa, mas eu não presto, eu sou isso. Jesus, já há 2000 anos atrás, está atrás de você. Ele está te buscando através da igreja, através do namoro, através do casamento, através de um folheto, através de um convite, através de um telefonema. E Jesus tem nos alcançado. Em 98 ele me alcançou. Então Jesus está nos alcançando através do quê? Do seu evangelho, que está sendo levado através dos discípulos do Senhor, que é a igreja. Somos nós os responsáveis nesses dias de ir atrás das pessoas. Nós não podemos ficar esperando as pessoas virem na igreja. Mas a igreja precisa ir atrás das pessoas. Quantas pessoas hoje desesperadas? Quantas pessoas hoje precisando de um abraço? Quantas pessoas hoje precisando de salvação? E aqueles 70 foram. E eles conseguiram 35 casas, aonde essas casas se tornaram o quê? Uma base de evangelismo. É por isso que Jesus e a igreja da época alcançou todas as circunvizinhanças daquele lugar. Por quê? Porque os discípulos olharam e disseram assim, rapaz, até hoje nós estávamos só de camarote, sentado vendo Jesus fazer. Imagina, você é discípulo de Jesus, Jesus vem passando um funeral, ele diz assim, para o funeral, e diz assim, toca no caixão, o morto levanta. O discípulo olhando, rapaz, o mestre é bom demais. Vai na casa de Lázaro, Lázaro está morto quantos dias? Quantos dias? Fedendo. E Jesus chega lá e diz, Lázaro sai para fora. O homem sai da sepultura e saiu cheiroso. Os discípulos olhando aquilo. Então, Jesus curando cego, Jesus curando mudo, Jesus curando surdo, Jesus curando paralítico, Jesus curando os leprosos. E os discípulos empolgados, esse é um mestre, é o Messias. Só que Jesus não queria somente que eles ficassem de camarote. Olha para o teu irmão e diz assim, Jesus não quer que a gente fique só de camarote. Só sentado vendo Jesus fazer. Jesus queria dar uma experiência para eles. Jesus queria que eles tivessem a experiência de ser usado por Deus. Então ele envia eles e diz assim, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, e vocês vão fazer coisas grandes no meu nome. Sabe por que Jesus disse assim? Obras maiores que eu faço, vocês farão. Ele não falou isso? Que nós faremos obras maiores do que ele? Por que ele disse isso? Porque ele está tentando levar a igreja a ter experiência. E aí os discípulos vão para aquelas regiões
E eles fazem o quê? Expulsam os demônios. Sai, demônio, em nome de Jesus, o demônio vai embora. Tem lá um canceroso, ele diz assim, sai câncer, no nome de Jesus, o cara fica bom. Aquela casa está sem paz, aquela casa só briga, ele diz assim, que a paz seja sobre essa casa. O rapaz da casa diz assim, amém. Aí a paz começa a reinar naquelas casas. Então, os discípulos começaram a ter experiência, eles começaram a fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. E o que aconteceu com eles? Eles se acharam. Verso 17. Eles voltam da missão que durou algumas semanas, eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram o quê? Chorando, triste. Eles voltaram assim, ai, estou cansado, desanimado, nossa, a caminhada é longa. Foram. Não, eles voltaram o quê? Alegres. Por quê? E quando eles voltam, eles encontram quem? Jesus. E eles dizem assim, Jesus, o senhor precisava estar lá. No seu nome a gente expulsou os demônios e eles foram embora. No seu nome nós curamos os enfermos, Jesus. Eles voltaram alegres, por quê? Eles tiveram as mesmas experiências que o mestre mandou eles fazerem. Eles viram Jesus e agora eles começaram a fazer. Sabe, igreja, para nós termos alegria completa, nós precisamos começar a curar os enfermos. Nós precisamos começar a pregar o evangelho de fato. Nós precisamos começar a expulsar demônios. Nós precisamos começar a ver as almas se render aos pés do Senhor através das nossas vidas. E eles voltaram alegre. Jesus, olha, conseguimos. Será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir? Por que nós vamos conseguir? Porque nós não vamos no nome do pastor. Nós não vamos no nome do presbítero. Nós vamos no nome do... Mas por que nós vamos conseguir? Porque quem está nos enviando não é a igreja, não é o pastor, é Deus. E quando Deus envia alguém para fazer algo no nome dele, ele garante. E eles voltaram alegre, rejubilante. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Jesus precisava consertar. Porque muitas vezes, quando você ora para um enfermo, você fica tão alegre, né? Ai, meu Deus, ai, rapaz, eu orei lá. Quando você expulsa um demônio, você fica tão alegre. E nós, seres humanos, temos tendência de, muitas vezes, só nos alegrarmos por isso. E Jesus disse, não. Olha, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu sei que vocês estão alegres por isso. Mas olha, não fiquem alegres por isso. Mas alegrem-se sim, porque o seu nome está escrito no livro da vida lá no céu. Jesus está dizendo, olha, a alegria maior é porque vocês são meus. A alegria maior é porque vocês são salvos. Jesus estava arrumando aquela situação e dizendo assim, a alegria maior de vocês é porque eu salvei vocês. Queridos, Jesus quer que você tenha experiência. Pastor, mas aqueles homens e mulheres eram discípulos. Eram discípulos, mas eram novos convertidos. Por que era novo convertido? Uma pessoa que aceitou Jesus 3 anos é novo convertido? É. Tem gente que 3 anos de convertido e não leu nem a Bíblia nenhuma vez. Quantos anos de convertido você tem, filha? Você mesmo. Bem alto. 6, 7, 8, 9, 10. Tem bastante ano, hein? Então, vamos dizer para não... que ela já leu a Bíblia 3 vezes. Porque 2006 até 2014 dá chão, não dá? Então vamos supor que ela leu 3 vezes. Pouco. Agora imagina um convertido de 3 anos. E Jesus, qual foi o ministério de Jesus na terra? 3 anos. Então era tudo novo convertido. E não tinham lido a Bíblia ainda. Por quê? Não tinha. Só tinha a antiga aliança. Não tinha o Novo Testamento. Ainda ia ser compilado. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você? A prática da palavra de Deus leva a gente a conquistar aquilo que nós precisamos. Seja em qualquer área da vida. Não é o conhecimento que eu tenho da Bíblia. Eu conheço tudo. Isso não... Deus olha para você e diz assim, ele não está preocupado se você conhece ou não. Ele quer ver o quanto você pratica daquilo que você conhece.
Pastor, eu só li um versículo. Você está praticando ele? É isso que Deus está vendo. Então, quando essas pessoas recebem aquela missão e vão para o campo, vão fazer aquilo que ele mandou, eles voltam alegre, rejubilante, tremendo na presença de Deus. E é isso, é essa experiência que nós queremos ter, a experiência de ganhar almas. Se eu perguntar para minha filha, Franciele, qual a experiência de ter um filho, ela vai explicar? Não. Aí ela vai achar na mente, vai falar assim, pai, eu vi falar que dói pra caramba. É um negócio. Pai, eu ouvi falar que quando nasce a dor passa, a gente fica tão alegre. Não é assim? Mas só pode falar de como é quem já passou. E Deus quer levar você a ter essa experiência. Qual? De ganhar filhos, mas não só esses que estão no seu colo, mas de filhos espirituais. Porque é isso que Deus realmente tem como importante, são as almas. É a sua vida. Por quê? A sua vida é eterna. Você pensa que nós vamos morrer? Não. Nós vamos passar da morte para a vida. Ou passar da morte para a morte. Então nós somos eternos. Ou eternamente estaremos com Deus, ou eternamente com o diabo. Vamos repetir isso? Eternamente com Deus, ou eternamente com? Quem escolhe? Nós. Não é Deus e não é o diabo. A gente pensa que o diabo está escolhendo, você vai ser meu. Não, ele não tem poder para isso. Quem escolhe para onde vamos somos nós. Como? Decidindo a qual Deus nós vamos servir. Você quer Deus hoje, nessa tarde? Você está escolhendo viver com Ele daqui a pouquinho. Você quer a paz dele nessa tarde? Você está escolhendo daqui a pouquinho estar com Ele. Querido, quem vai decidir somos nós, não é Deus. A palavra de Deus diz que nós já estamos julgados. Quem nos julga é a palavra. Então nós temos que receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Tem pessoas que dizem assim, mas para mim aceitar Jesus eu tenho que parar disso, parar de fazer isso. Não, nós não temos que parar de fazer nada. O que nós temos que fazer é aceitar a Jesus. E depois Jesus vai trabalhando na nossa vida, fazendo a gente criar força para nós deixarmos alguns maus hábitos que nós temos. Amém? Você tem mau hábito? Tem pessoas que dizem assim, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de ir na balada, depois eu vou. Você nunca vai vir. Jesus diz, vinde como está. Só que Ele não vai deixar você como está. Ele vai tirar os maus hábitos que você tiver e vai colocar bons hábitos na sua vida. Porque às vezes a pessoa diz assim, Jesus podia tirar a vontade de fumar. Aí Ele tira a vontade de fumar, você só fica sem fumar, não faz mais nada para Ele. Você tem que gerar um bom hábito para colocar neste lugar. Você está entendendo, irmãos? Eu preciso parar de beber. Aí você para de beber, mas não coloca um bom hábito neste lugar. Por isso que um dos bons hábitos é ler Bíblia, é orar. As pessoas querem ler a Bíblia e querem entender. Nunca leu na vida. Aí aceita Jesus hoje? Não, vou ler. Não entendi nada. É claro, irmão. Começou a ler a palavra agora. Primeiro tem que começar a renovar a nossa mente. Você está entendendo? Então, nós precisamos ter experiências com Deus. Porque uma pessoa cristã que não tem experiências de ganhar almas para Deus, ele nunca vai saber qual realmente é a alegria. Pastor, mas eu queria experimentar. Deus está te dando oportunidade hoje de experimentá-lo na sua vida. Viver sentindo gosto da melancia que o outro chupa não dá certo. Viver sentindo gosto da comida que o outro come não é bom. É bom? Não. Nós temos que começar a experimentar de Jesus na nossa vida. É isso que Ele veio oferecer, essa palavra. Ele está oferecendo isso para quem aqui está e está oferecendo também para nós uma missão. De quê? De ganhar almas para Ele e de ter alegria no nosso coração. Quantos crentes hoje tristes nas igrejas? Alguém disse para mim esses dias,
é ruim a gente ir numa missa evangélica, né? É porque tem culto que parece missa. Mas isso não é culpa de ministério de louvor, isso não é culpa de pregador, isso é culpa das próprias pessoas. As pessoas vêm como se vê numa missa. Põe a roupa de domingo de vir na igreja. Aí vem na igreja, não levanta a mão. Aí vem na igreja, não abre um sorriso para ninguém. Não aperta a mão de ninguém. O louvor diz assim, vamos bater palma. Levanta a mão e glorifica. Vamos ler. Não dorme. Entendeu, irmão? Então, quem faz de um culto uma missa, não é pastor, não é pregador, não é ministério, são as pessoas. A gente está lá em casa, está alegre, comendo macarronada e fazendo aquilo e tal. Chega na igreja. Agora o pastor vai vir pregar. Aí o pastor vem com a Bíblia 4x4 dele. Aí a igreja... Diga para o teu irmão, isso aqui não é missa. Isso aqui é um culto ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você quer saber qual é a verdadeira adoração, querido? Não é os cânticos que tu cantou. A verdadeira adoração é glória a Deus, é aleluia. Tudo isso é para Deus. Eu posso cantar um cântico, atrai o meu coração e cantar para a gente. Mas quando eu digo glória a Deus, isso é para Ele. Porque homem nenhum nessa terra merece glória. Quando alguém aí, muito sábio, fala alguma coisa, você fala, está se achando. Glória é para o Senhor. Então quando você diz na igreja, aleluia, glória a Deus, isso é para Ele. E Ele recebe o louvor a Ele e abençoa a nossa vida. Então quando você vir no próximo domingo, não vem para uma missa, vem para o culto. Vem para glorificar, vem para adorar. Eu fui forrogodeiro, eu fui sambista. E eu fui de balada. E quando eu ia na balada, meu filho... Porque na época que eu ia nas baladas, não sei agora. Na época que eu ia, tinha a música lenta. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha esposa. Tinha música lenta, o período de música lenta. E a discoteca. Eu não sei o que é hoje. Era discoteca e música lenta. Então discoteca era aquela loucura, os caras dançando, todo mundo sozinho. Todo mundo lá sozinho, na disco, e dançando. Aí nós já sabia, 2 da manhã começa a música lenta. Por quê? Ninguém queria ir embora sozinho. Então começava um período de 2 horas de música lenta. Então a gente saía. Desesperada a moçada. Meu Deus, tem que achar um par agora aí. Aí via, quer dançar comigo? Aí a pessoa vinha, aí ficava lá. Só, nem saía do lugar. Falando no ouvidinho da menina, igual passarinho, né? E ela também, acabava a música lenta sem ir embora com a menina. Você está entendendo? O resto precisa falar o que rolava. Que não interessa. Então, queridos, nós precisamos entender que quando a gente está na casa do Senhor, a gente veio também para adorar o Senhor. Então, por que a gente ia lá, fazia mal forrogodó, e quando a gente vem aqui? Eu vejo na academia, olha, eu fico de cara. Eu entro na academia, eu saio forte. Eu não preciso fazer academia. Eu vou lá, converso com aquele saradão, sai assim, ó. Rapaz, é entrar lá. Eu não entrei esse dia, estou assim. Mas quando eu entro, eu fico assim. Mas eu vou lá, eu fico assim, impressionado com aqueles caras, rapaz. Eles começam com 2 quilos, 3 quilos, quer ir para 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Tem gente que levando 200 quilos. Mas o que eu acho mais interessante é quando eles vão na frente do espelho e ficam dançando. Eu fico lá de baixo. De vez em quando eu paro assim, a minha esposa vai do mercado, aí eu fico lá olhando, mas, cara, eles ficam lá dançando, senta na bola, não tem uma bola lá? Põe a barriga na bola, costa na bola, um bolão desse tamanho, e as meninas ficam, né? E aquele jeito lá. Eu fico, tá vendo? Tudo isso para adquirir um corpinho. Aí a gente vem para a igreja. Que hora que vai acabar isso mesmo, hein? Você não quer ter um corpinho espiritual sarado?
Hã? Aí você vem, glorifica, aleluia, lembra lá da, né? Aleluia. Abre aí, tem espelho aí, ó. Aí, tem espelho aí, ó. Abre aí, Zé. Tem um espelhão aí, abre aí, tem um espelho aí, ó. Vem para a igreja, oh, glória, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem espelho aí, puxa-se para cá, ó. Mostra para os irmãos. Nossa igreja é bonita, irmão. Aí, domingo que vem eu vou abrir esse trem. Ah, domingo que vem eu vou abrir esse... Obreiros, domingo que vem abre esse trem. Momentinho, não fecha ainda não. Por quê? De uma hora a outra eles vão olhar para lá e ver a cara deles. Dá uma olhadinha para lá. Aí quando você olhar assim, fala, pô, eu preciso melhorar a minha aparência. Aí pode fechar. Domingo que vem, a igreja, o púlpito vai ser aí, para o povo ficar olhando a cara deles. Quando eu começo a pregar, você vai ver que bonitinho. Queridos, Jesus está oferecendo a paz no seu coração. A paz você não vai encontrar nas fábricas, a paz você não vai encontrar no dinheiro, a paz não está no mundo, mas está acessível àquele que quer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Jesus mandou eles, e eles foram. E Jesus ele continua mandando e comissionando muitas pessoas. Quantos tem aqui uma casa, uma família toda desajustada? Seu pai, sua mãe, um monte de gente, um problema daqui, problema dali, é bebida, é tanta coisa, é cigarro, é separação, é briga, nossa, tanta coisa, irmão. E Deus quer chegar nessa casa e falar, eu vim trazer paz. Eu vou ajudar vocês a resolver isso. Então é isso que nós vamos oferecer para as pessoas o mês que vem. É isso que nós vamos oferecer. É essas casas que nós vamos entrar debaixo da autoridade de Deus e nós vamos operar milagres ali. As vidas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Amém? E era isso que Deus quer transmitir para você. De Gênesis a Apocalipse. Deus, quando chama Abraão, diz para Abraão, Abraão, você vai ser uma pessoa muito abençoada. A sua descendência vai ser mais do que as estrelas e mais do que a areia do mar. Você vai ter uma grande família. E Jesus continua até hoje, irmãos. Com essa mesma missão, levantando homens e mulheres, para que eles possam continuar a grande obra que Jesus iniciou no Calvário, que é de levar a salvação. E você tem essa oportunidade hoje de dizer, Senhor, eu quero receber a Ti como meu Senhor e Salvador. E você que já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, receber e dizer, Senhor, eu também aceito essa missão, porque eu também quero ter essa experiência de ver vidas sendo salvas e libertas pelo poder de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar?